existem muitos dados e artigos científicos que afirmam ou negam princípios bíblicos. A pergunta é: a ciência atual é confiável ou completamente manipulada? Bem, para os iniciados, não é? Falo assim, existe uma ciência que é simplesmente para os iniciados, um conhecimento, uma educação para aqueles que estão dentro do sistema. E existe um sistema da educação aberta que é para a massa popular. Isso é que nós possuímos, que nós estudamos a partir do primário nas escolas e depois vamos às universidades, dando continuidade do mesmo sistema estabelecido por eles. Ok? É um sistema fechado. Quando alguém me diz que sendo cientista é ter uma mente aberta, é ter mais conhecimento do que um religioso, eu digo que isso não é verdade, é mentira. Dizem que os argumentos para os cientistas, não é? Digo cientista aos filósofos ateus que não aceitam. Ou então os cientistas que incentivam ou apoiam a teoria da evolução das espécies. Eles dizem que esta ciência, ou os religiosos têm uma mente fechada, porque são escravos do sistema religioso. Eles obedecem tudo exatamente como está escrito. E também posso dizer a mesma coisa, que os próprios cientistas, todos que são acadêmicos, também são escravos do sistema acadêmico que eles mesmos estabeleceram. O sistema da educação, quando estamos na escola a estudar, o nosso professor nos dá o conhecimento, ele transmite-nos o conhecimento, e no momento da prova ele nos prepara para a prova. No momento da prova, o que é que vamos fazer? Reproduzir a informação que ele nos transmitiu. É simplesmente uma informação. Vamos reproduzir, seremos obrigados a reproduzir a informação que nos foi dada durante o período que nós estávamos a estudar. Isso é uma obrigação. No vestibular, para o Brasil é vestibular, mas para nós aqui é exame. Para nós, os angolanos, chamamos de exame, prova, lá é vestibular. Quando estás preparado para fazer isso, o que que acontece? O que que o sistema te obriga a reproduzir exatamente como eles te ensinaram? Você vai ter que responder como eles te ensinaram. Se você não responder exatamente como eles te ensinaram, você está errado. Você não pode dar opinião. Isso será uma liberdade ou faz parte também da escravidão? Que você não é livre, você é obrigado a seguir o sistema deles. E quem são os cientistas que criam essas próprias ciências? Na sua maioria são agentes ativos. Na sua maioria são magos, são homens da magia branca. Então, atualmente, eu digo assim, como também sou estudante, como estudante acadêmico, a Bíblia é bem clara em dizer, Provérbios, ele diz assim, sê sábio, filho meu, para que possas me defender diante daquele que me afrontam. Eu nunca vou falar com um ateu, nunca terei um argumento para falar com um ateu, se eu não saber o que ele crê, como ele crê, e por que ele crê, e por que ele também nega. Eu tenho que saber por que ele faz isso, e qual é a teoria dele, qual é a crença dele. Eles também creem. Os ateus também creem. Eles também são o quê? São religiosos. Esse é o termo que eles utilizam, mas também, eles também são crentes. Não? Eles também creem. Então, para responder já a pergunta exatamente, se esta atualmente, sim. É só lembrarmos a experiência de Daniel e os seus 3 amigos em Babilônia. Eles aprenderam ciência. Eles aprenderam ciência babilônica. E aprendendo a ciência babilônica, o que eles aprenderam lá? Coisas, às vezes, contrário que eles sabiam, mas eles faziam o quê? Deus tinha lhes dado discernimento. Deus tinha lhes dado discernimento, conhecimento, para que eles possam peneirar isso, não, isso, sim, isto, não.
Isto, sim. E eles eram radicais. Quanto à questão, isto estava a afetar a doutrina deles, eles eram radicais. Aí não existia equilíbrio para eles. Quando essa questão, nós também, muitos jovens estão a ser influenciados, estão a cair, estão a seguir a ciência, porque acham que a ciência tem muito conhecimento e a mente fica mais aberta, não acreditando na existência de Deus. Eu digo assim, devemos estudar. Devemos sim estudar. Porque quem criou a verdadeira ciência é Deus. Observa que quem deu conhecimento às criaturas foi Deus. Nós podemos ver isso em Gênesis. Em Gênesis nós vemos que Deus deu conhecimento, sabedoria para que ele domine sobre todas as coisas. Então, quando o homem está a criar as coisas, não está criado do zero. Ele está a imitar daquilo que Deus fez. Ele está a imitar o que Deus já fez. Então, a ciência, no verdadeiro sentido, é Deus quem criou. Satanás cria isso, ele leva isso, ele inverte aquilo que Deus criou. Então, digo, sim, devemos estudar. Como cristãos, devemos estudar, mas devemos peneirar. Quanto à questão entre ciência e a Bíblia, os princípios bíblicos não podem se negociar, devemos ser rígidos, devemos ser radicais. O equilíbrio deve estar simplesmente em fazer a vontade de Deus, no sentido de estudar a Bíblia e orar, e trabalhar. Ali sim, tem que haver equilíbrio, mas quando é questão entre princípios bíblicos e princípios científicos do homem, pensamento do homem, aí deve ser, eu tenho que ser radical. Eu digo assim, aqui não. Quando meu professor de filosofia, principalmente quando estava a estudar, meu professor de crítica literária, falava com uma eloquência, eles têm muito conhecimento. Falava com uma eloquência. Eu dizia para o professor, no momento certo, eu mantinha o equilíbrio. O professor está a falar, do que ele está a falar é simplesmente o conhecimento que ele adquiriu. Ele também aprendeu. E o que ele está a reproduzir também aprendeu de alguém. Ele recebeu essa informação e ele está a transmitir a mim. Só que eu também tenho outra informação. Eu tenho que manter o meu equilíbrio. No sentido de que aquilo que é de Deus deve ser radical. As coisas de Deus não se negociam. Ou ciência, quando a ciência está a ultrapassar o limite dos princípios bíblicos, aí tenho que dizer não, aqui não, não vai. Isso é contrário ao meu Deus, é contrário à minha consciência. Mas isso sim vai de acordo a ciência vai de acordo aos princípios bíblicos, isso sim. É só mantermos, quando é questão de Deus, radicais. Aprendemos a experiência do José no Egito. José no Egito ele aprendeu, mas mesmo estando no Egito e aprendendo as questões do Egito, ele manteve as questões radicais com Deus. As questões de Deus eram radicais para ele. Ele sabia em que ele estava. Ele sabia a terra em que ele estava. Daniel e seus amigos também a mesma coisa. Moisés também a mesma coisa. Então, é só para dizer que nós devemos sim estudar.